Fala galera, Deus que transforma, começando mais um episódio, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu sou Vitor Marchione e hoje temos uma convidada mais do que especial. Ela é pastora, olha eu, viu? Doutora. E hoje estamos aqui para conversar com ela, bater um papo. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Se apresenta para nós, nosso povo. Gente, muita boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vai ser passado, mas eu quero aqui, né? Tô muito feliz e agradecida aos meninos por me convidar. Sou Susan Borges. Vitor já fez toda a apresentação, né? Estamos chique hoje, viu? Mas estou muito feliz de compor uma gravação aqui com vocês, um dia de podcast aqui com vocês. Que legal, gente. Que honra receber a nossa pastora da Gênesis. E a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, né, Susan? Sim. E qual que é esse assunto sério que a gente vai conversar hoje? Sobre o corte. Eita, se a gente aqui tá falando de medicina, quase medicina também misturado com a palavra, vai ser um corte do cordão umbilical. Eita. Um cordão umbilical patológico que eu carreguei por muito tempo na minha vida. E como foi isso pra você? O que significa isso pra você? Qual que é a definição sobre esse corte na sua vida? O que significa isso? Olha, Vitor, é o seguinte, eu passei muitos anos da minha vida presa a coisas do passado, a coisas que, por mais que eram coisas boas da minha família, né, de ensinamentos bons, eu fiquei muito tempo presa. Eu casei, vim para Buenos Aires e continuei presa por muitos anos, né? Sobre como me relacionar. Eu era muito aquela pessoa de ser muito medrosa para tomar atitudes, né, para tomar decisões. Mesmo estando casada, eu já no meu próprio lar, com o meu esposo, eu às vezes tinha um pouco de dificuldade. Eu tinha que ouvir a opinião da minha casa de base, né? Pra sentir mais segura, né? Pra me sentir mais segura. Tipo, de escutar a minha mãe, de escutar o meu pai, de escutar a minha irmã. Eles todos ali compondo vozes, né? Que por muito tempo acabou aí me atrapalhando também, né? Mesmo tendo boas intenções, acabou atrapalhando no meu caminhar aqui em Buenos Aires. É interessante você falar, Suza, porque eu também passei muito por isso com a minha mãe. Hoje eu tenho 28, mas até meus 24, vamos colocar assim, quando vim pra cá, também era muito ligado à minha mãe em relação a isso. Sim. De ligar, mãe, o que você acha de fazer isso? Não, filho, pode fazer. E eu me sentia seguro com isso. Então, se desse errado, eu falava, deu errado, mas tudo bem. Minha mãe falou que eu podia fazer isso. Sim. E se desse certo, mas a segurança que a gente sente é uma sensação boa, né? Sim. Então a gente quer, não, já que eu tenho minha mãe aqui ainda, eu vou aproveitar o máximo. Minha mãe fala que ela era meu correio, né? Que eu falo assim, mãe, faz isso. Minha mãe fazia, mãe, faz aquilo. Então foi trazer um conforto pra mim. E qual que foi a sua dificuldade disso? Porque você, igual você falou, você casou ainda com essa dependência da sua família, né? Gerou alguma coisa dentro de você? Qual que foi a sua dificuldade? Muitas dificuldades. Dificuldade de que eu não tinha autossegurança, autoconfiança. Tinha muita dificuldade das pessoas, né, olhar pra mim e ter como uma verdade, não sei, é muito difícil, é muito complicado. E eu fui sendo curada ao longo desses anos aqui em Buenos Aires, fui sendo sarada. E hoje eu pude, né, hoje eu tô podendo viver a minha vida sem estar ligado 100% a isso. Não que eu deixei 100% a minha vivência, a minha ligação com a minha família. Porém, eu estou sabendo agora lidar, né, com essa separação, com esse corte. Era de uma forma tão patológica, Vitor, que eu chegava aqui, eu passava uma semana chorando sem parar. Caramba. Sem parar. Jocélio ficava desesperado comigo. Eu dormia chorando, acordava chorando. Só em eu pensar que eu estava tão longe, eu ficava estremecida. E Jocélio, aí chegava no 5º dia, Jocélio falava, epa, acabou, chega. Tudo chega, peraí, eu vou pegar aqui, tudo tem limite, vamos ler a palavra, o que é que a palavra diz, vamos orar, vamos repreender, porque isso aqui já tá doente, isso aqui. E aí depois daquele choque de realidade, parece que assim, não, agora eu tô preparado para mais um ano, enfrentando desafios de diversas áreas. Aí eu enfrentava mais um ano, aí quando chegava dezembro eu dizia,
Ai, agora eu posso descansar, eu posso me desarmar novamente para ir para as férias. E aí o ciclo se repetia, o ciclo se repetia. Até o momento que chegou, em uma desses anos, de umas férias que eu passei, chegou um pastor de São Paulo. Ele sempre ia lá, né, pregar na Bahia. E aí ele simplesmente, Deus usou a vida desse rapaz, desse homem, e falou bem assim: olha, hoje Deus está cortando o cordão umbilical patológico de vocês. Eita, glória. E eu nunca nem conversei com ele. Deus usa ele profundamente. E eu nunca tinha conversado, ele não sabe nada de mim, nada. Porque as pessoas hoje, né, andam desconfiadas de tudo. Não, viu no Facebook, viu no Instagram. E não tinha isso. E aí, realmente, de lá pra cá, o Senhor veio realmente me curando. Eu fui tomando mesmo, né, postura, né, de mulher de Deus, de esposa mesmo, né. Não que eu não exercia a minha função, mas eu fui tendo mais autonomia de mim mesma. Você foi ficando livre, né? Fui ficando livre dessas prisões que nem é tão difícil de explicar. Eram prisões assim chatas, esquisitas, que me prendia, que me deixava de avançar, sabe? Eu ficava presa. É aquela imagem do elefante preso em um toco de madeira. A força que o elefante tem nem de ficar preso ali, mas ele fica preso. Interessante que você está falando, Suza, porque tem pessoas que não percebem isso, né? E vamos falar que você está aqui, que é 10 anos na Argentina? Fevereiro completo. 10 anos, né? Então vamos colocar aqui, em 8 anos você viveu... Mais ou menos, foi mais ou menos. Um pouco menos. Eu acho que de uns 4 anos pra cá é que eu realmente tô tomando mesmo essa posição de diferenciada. Mas o ponto-chave dessa minha história aconteceu agora em dezembro. Eita. Agora em dezembro foi quando a gente, final de 2019, eu terminei a faculdade. Final de 2018 o Jocélio tinha terminado, já tinha 1 ano já estudando. E fizemos, né, fomos ano passado, o ano 2020, fazer a prova do Revalida. Só que enquanto isso, aconteceu uma história muito pesada no meio, né, com a minha sogra. Ela teve um tumor. E aí acabou que, querendo ou não, tira você um pouco do foco. Com certeza. Mas a gente continua a lutar, estudando. Chegou o dia da prova, a gente fez. Mas aí a gente ficou reprovado por um ponto, Jocélio por 1 ponto e eu por 2 pontos. E ali eu vi a minha vida toda ser destruída, ser assim, chegando no ponto zero novamente, parecendo que assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? Tudo eu coloquei nessa prova. Mais um cordão que eu tive que cortar. Foi essa prova desse Revalida. Foi muito curador quando eu cheguei aqui novamente. Eu cheguei aqui no dia... A prova foi 5 de dezembro de 2020. E eu cheguei aqui 26 de dezembro. Um dia já depois do Natal. Tive que mudar de apartamento na louca. De 28 eu tinha que entregar o apartamento. Então foi tudo assim. Inclusive muito o senhor rápido. Me ajudou, né? Sim. Inclusive o senhor me ajudou com isso. E eu falei, ó, eu entrei em um silêncio. Quando eu reprovei, eu entrei em um silêncio tão profundo com Deus. Eu falei, Deus, é tão dolorido você colocar toda a sua vida, toda a sua expectativa, toda a sua esperança. Mas aí foi o erro. O erro do jovem é depositar todas as suas chaves, todas as suas oportunidades numa coisa só. E o Senhor me mostrou e vem me mostrando que não se trata só de uma prova. A prova, nós vamos aprovar. Só que de lá pra cá o Senhor me ensinou muitas coisas, a cortar muitos cordões dentro de mim mesmo. Mas você percebia esses cordões que estavam dentro de você? Você sabia o que era ou não? Sabia o que era. Ter coisa que, isso aqui acho que não, mas no fundo era. Sabia, e eu tinha medo de dar lugar a Deus pra Ele cortar esses cordões dentro de mim, porque eu sabia que ia ser dolorido. Eu tinha que cortar o medo da falta da confiança de mim mesma, da minha insegurança por vezes. E eu tive que cortar. Como? Fui para uma guarda, para um plantão. Me chamaram para estar nessa guarda lá numa província chamada Moreno. Fica mais ou menos 1 hora daqui do centro mesmo de Buenos Aires. Chegando lá,
um plantão totalmente caótico, um pronto-socorro totalmente caótico, e eu estava lá. Eu falei, eu vou dar a cara a tapa aqui e seja o que Deus quiser. Se é pra mim perder o medo, se é pra ter essa confiança de mim mesma, que eu sei, eu não estudei de qualquer forma, eu tenho noção do que eu fiz. E o Senhor me abençoou todos esses anos, então eu vou dar a minha cara a tapa. Gente, eu atendia 80 pacientes de livre demanda. Caramba. Tinha pacientes internados no pronto-socorro, na guarda, e tinha pacientes de piso, que se morrem, eu tinha que subir para constatar a morte do paciente. Se passa qualquer coisa, quem tá na guarda, quem tá no pronto-socorro tem que subir para dar assistência. Então foi aquela loucura toda que me fez eu posso sim, o Senhor foi cortando esses paradigmas de mim mesma. É legal que Deus faz isso com a gente, né? Deus fala assim, não é que Deus vai tirar a gente, Deus vai livrar a gente. Vai livrar a gente. E Deus não vai colocar você numa situação boa, porque ali você tá confortável. É. Ele vai colocar você numa situação para você aprender a lidar com isso. E foi justamente isso, Vitor. Saindo da minha zona de conforto, eu aprendi tanto. Eu tive que abrir mão de mim mesma. A gente apanha. A gente apanha, mas a gente sabe que Deus vai estar ali com a gente, né? Apanha, e não foi pouco não, mas eu tava com essa vontade mesmo de, olha Deus, eu abro mão de mim mesma, eu me esvazio de mim mesma e eu derramo de novo toda a minha confiança agora, mas é no Senhor. Eu não vou derramar minha confiança, minha esperança numa prova mais. Isso aí, eu e Jocélio, a gente tirou tanto essa loucura do Revalida, que chegou o dia do edital e tava todo mundo assim, mega despreocupado. Vai ter, normal. E nisso a gente tava trabalhando, eu aprendi muito com isso, sabe? E dentro de mim, em relação à minha gestação, que todo mundo sabe, que eu quero ser mãe. Eu nasci pra isso. Eu falei, Deus, eu não quero nada, eu só quero minha família, eu só quero casar, não quero mais nada. Mas o Senhor foi acrescentando coisas em mim. Glória a Deus. Mas o sonho de ser mãe, eu sempre falei, eu quero ser mãe, Deus, eu quero ser mãe. Tive muitos cuidados, né, durante a carreira de medicina, porque realmente é uma carreira que você precisa se doar muito. Então não podia me desdobrar mais, né? Mas eu falei, não, Deus. E eu coloquei como condição a prova do Revalida. Eu só vou ser mãe depois do Revalida. Porque já vai estar no Brasil, já vai estar de forma mais estável, vai estar mais fixa. Não vai estar que nem cigano, pra lá e pra cá. Até isso eu tive que abrir mão. Abrir a minha mente, cortar. Conversei com os meus pais. Não sei se nesse sentido, olha, aquela fala que vocês diziam pra mim. Você só vai ser mãe aqui comigo. Você se libertou. Tire da mente. Tire, esqueça da mente. Eu vou ser mãe aonde Deus quiser que eu seja. Se é aqui, se é no Japão, e não importa. E eu fui, porque eram coisas minhas que eram impossíveis de acontecer. É que você começou a entender que realmente a minha dependência é de Deus. A minha dependência é completamente 100%, de Deus. E tem que ser, né? E tem que ser. É engraçado você falando, Suzy, porque eu tive muito isso, essa insegurança das coisas. Então eu achava que tudo estivesse no meu controle, daria certo. Então, se eu fazer um passo aqui para a esquerda e minha mãe tá comigo, eu tenho um reforço atrás, que é minha mãe. Com certeza. Então, eu ia muito ali que ela me falava. Até então que eu entendi, quando eu vim para cá, para Buenos Aires, eu entendi, peraí, eu não tenho mais meus pais. Agora é eu e Deus agora e eu vou continuar. E isso trouxe uma paz no meu coração. Mesmo que as coisas diversas começaram a dar errado, mas eu a certeza que Deus estaria comigo. Sim. Porque, querido, não divide um pouco isso, divide, né? Você, sua família, Deus. Sim. E quem está no seu controle? Eu acho interessante, tira uma dúvida minha, nessa questão de ser mãe. O que trouxe a você? Trouxe uma paz dentro de você? Fala assim, hoje eu quero ser mãe, hoje eu tenho consciência de ser mãe, hoje eu quero, se for aqui no Japão, no Brasil, não interessa, mas hoje eu tenho essa vontade. O que gerou dentro de você isso? Foi justamente eu entender que a minha vida não é mais o meu controle. Porque eu fiz vários planos, a gente planificou, a gente organizou de várias maneiras, e a gente vai fazer dessa forma, e viu que não deu certo. E a gente foi muito depositado, foi muito investimento nisso aí. Você foi com
Com as suas mãos, né? Com as nossas mãos, com a força, por mais que a gente estava assim, apegado à palavra de Deus, confiando em Deus, mas tinha uma porcentagem aqui. E o Senhor não quer nada aqui, o Senhor quer 100% confiança nele. O Senhor quer 100% que que nem eu falei aqui para vocês nesse instante, que realmente a confiança em Deus é um exercício da fé. É impossível você confiar no Senhor, você agradar o Senhor, se você não fazer o exercício da fé. E eu fui criada dentro de um lar, onde a fé era pregada e era exercida 24 horas. Mas não porque foi pregada e foi exercida que eu aprendi lá. Eu vim aprender aqui. Literalmente aqui. Você precisou sair da sua casa para você viver isso, pra né? eu viver isso. Porque eu vejo, se a gente for pegar ali a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todo mundo sai da sua zona de conforto. Teve que sair. Você vê José, o conforto era na casa do pai. Era. Mas da onde que ele saiu? Da onde que ele foi parar? Como escravo, foi para o Egito, tudo. Mas ali ele aprendeu a depender de Deus. Amém. E as coisas foi acontecendo. O milagre acontece fora da nossa zona de conforto, né? Com certeza. E os milagres seguem ao que crê. Justamente. Logo no início do ano, o Senhor nos deu uma palavra que foi até a palavra-chave também durante o ano inteiro, né? Que é o ano do recomeço aqui na Gênesis. E o Senhor trouxe essa palavra, mas trouxe essa palavra primeiro pra gente. Que fica lá em Isaías 43, versículo 18, que diz assim: depois que a gente passou por toda essa tristeza, por toda essa frustração, ainda no mês de janeiro a gente fez o janeiro profético, né? O Senhor falou muito forte com a gente nessa palavra que diz assim: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Glória a Deus. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E literalmente o Senhor tem feito coisas novas. Com isso, com toda a nossa dor, nasceu o nosso consultório. Ou seja, Glória você. a Deus. Com toda a nossa dor, a gente aprendeu de outras ferramentas, a gente foi aprendendo, a gente foi gerando confiança, né? Em mim mesma, isso tudo eu falo de mim mesma também. Ali com o consultório com pessoas diferentes, uma área totalmente diferente de um pronto-socorro, que é a minha área. Lembrando que é a dermatologia. Beijos. E o Senhor foi trabalhando tudo isso dentro de mim, foi trabalhando na vida de Jocélio. A gente foi novamente, saiu o edital, como eu falei, né? O novo edital do novo Revalida. A gente estava super tranquila, a gente estava super confiante. Estudamos de outra maneira, né? Colocamos gás ali, não o gás nosso, foi o gás do Espírito Santo de Deus, a força que vem dele. E a gente foi pegar tudo de novo, foi estudar tudo de novo. E para a glória de Deus, o Senhor nos ajudou e aprovamos a primeira fase. Glória a Deus, aleluia. E quando saiu o resultado, quando era a terça-feira, que era de sair o resultado, o Senhor me deu uma palavra logo de manhãzinha cedo, que falava assim, também no livro de Isaías 37, 26. Por acaso, você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas? E que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. E o Senhor literalmente está fazendo acontecer. Porque a gente se lançou. Descansou, né? Se lançou, descansou, tirou toda a perturbação de mente mesmo. Porque o inimigo, ele se aproveita de tudo isso. O inimigo só precisa de uma brecha. Pequena, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. O inimigo precisa de uma brecha de uma dúvida, de uma brecha de uma insegurança, de uma brecha de uma baixa autoestima, de uma brecha de um cordão umbilical patológico ele se aproveita disso. E aí ele vai entremeando nas nossas vidas e vai causando calabouços mesmo, buracos. E esses buracos depois só são sarados e curados depois do Espírito Santo. Quando a gente se permite. E eu fui muito... Em dezembro eu cheguei aqui muito machucada. Engraçado. Que agora eu tô falando aqui de uma forma curada, de uma forma sarada. Glória a Deus. Vamos completar esse ano de 2021 com a prova total do Revalida sendo feita, que ainda hoje a gente já recebeu a notícia que a gente vai sim fazer a segunda fase ainda esse ano. Então,
Foi um ano de aprendizado, foi um ano de grandes coisas que o Senhor nos ensinou, foi um ano de grandes conquistas pessoais, espirituais, em diversas áreas da minha vida, depois que eu aprendi a cortar. E esse corte do cordão umbilical patológico foi porque o Senhor me ensinou. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, você se permitiu, né? Tem que se permitir. Você se permitiu isso. E Susan, quando você tinha esse cordão umbilical, você sentia uma pessoa feliz? Você sabia quem era você? O resgate da identidade. Traz pra gente, não traz? Traz. A gente acaba descobrindo quem somos, né? O resgate dessa identidade, da minha identidade, de que eu sou Susan. Eu não sou a minha irmã Rebeca. Eu não sou a minha mãe Evanice. Nem o meu pai João Jorge. Eu sou Susan. Eu não sou meu esposo Jocélio. Jocélio, ele foi o maior acelerador disso aí, meu. Ele foi aquela pessoa que realmente me deu aquela injeção de ânimo. Ele falava, não amor, você pode. Você consegue. Essas coisas. Aí ele foi o bom pastor na minha vida, desde sempre. Ele foi tirando os carrapichos. Não, amor, isso não serve pra você. Isso você tem, isso é seu. Você vai em frente, você pode. Com essas coisas que você já tem, o Senhor é que vai te usar. Ninguém é igual a ninguém. Eu não posso ser uma outra pessoa, sendo que o Senhor fez de todas as pessoas de forma diferente. E o Senhor me usa da maneira que Ele quer, o Senhor te usa da maneira que Ele quer, o Senhor usa a tua vida da maneira que Ele quer. Só basta você querer. Basta você se permitir ser trabalhado. Justamente. Você precisa ser trabalhado. Para abençoar a vida do outro, você tem que se permitir, porque a maior compromisso com Deus não é trabalhar só através de você, é trabalhar em você. Que é o mais importante. Porque aí depois vai vir os resultados. É verdade, Suzy. É engraçado que você falou, eu acho muito interessante isso. Se permitir, que é o mais... que a gente serve um Deus que é educado. É educado. Ele vai bater. Fala assim, você quer? Se permite eu transformar? Porque Deus, igual a gente falou, Deus vai trabalhar em você tirando você da zona do conforto. Deus não vai trabalhar você na sua zona de conforto. Ele vai tirar. Tem que tirar. E o tirar dói. E o tirar dói. Por quê? Porque você não se sente confiável. Eu falei, será que eu vou, não vou? E ali você vai aprender a andar com Deus. É desse Você jeito. vai aprender a ter essa confiança em Deus. E os milagres vai acontecendo. Vai acontecer um milagre aqui, outro ali. E você vai sentir mais confiança. A sua fé vai aumentando. E as coisas se tornam mais fáceis. E graças a Deus você teve um bom marido, um bom pastor do seu lado. Que foi que te guiando. Falou, vai por esse lado, faz assim. Porque chegou um momento que começou a atrapalhar vocês. Essa dependência que você tinha. Com certeza. Porque ninguém é acostumado a isso. Homem não é acostumado com isso, né? E eu era muito menina ainda. Eu casei, eu tinha 20 anos. E eu era de um lar pastoral. Sempre ali. E de repente eu tô em um outro país, casada, tendo que ter responsabilidades. Mas assim, o despertar das responsabilidades foi muito rápido. Mas era essa única parte minha, né, de eu estar muito ligada, muito dependente emocionalmente da minha família, era que me prejudicava. Pra mim, Jocélio era uma pessoa, mas fica aqui, eu preciso também dos meus. Eu também quero os meus. E os meus, eles sempre vão ser meus, mas agora eu tô numa outra função. Eu tô por debaixo agora de uma outra missão. Antigamente eu era por debaixo da missão do meu pai e a missão da minha mãe, mas hoje eu faço parte da missão de Jocélio. Então eu tenho que servir para ele como uma auxiliadora, como uma adjuntora, como a mulher sábia que edifica. E por vezes o meu falhar da mulher era justamente essa, a parte emocional. A minha dependência emocional era muito forte. E isso, né, acabava que ele entendia até um determinado momento. Mas depois ele fala, não, amor, a gente precisa mudar isso aqui. A gente chega, tudo tem limite. Chega, para de chorar. Gente, eu chegava. Não importa a casa que eu chegava, eu chorava. Mas eu lascava esta boca. E Jocélio, pelo amor de Deus, tu tá me fazendo passar vergonha. Eu quero voltar. Eu falei, gente, eu só tô aqui. Por causa do Senhor e por causa de Jocélio. Porque incontáveis vezes eu falei, eu vou embora. Só que eu lembrava, não, eu não posso ir embora só. Eu tenho um marido, eu casei. Eu tô casada, eu não posso ir embora.
Eu tenho que ajudar ele. Eu tenho que ser esposa dele. E aquela coisa assim, realmente, assim, me abafava. Não, Suzy, realmente, eu não posso fazer isso. Mas aí a gente foi contornando, o Senhor foi ajudando e graças a Deus, hoje eu até falo, não, bora passar, vamos ficar aqui mesmo. Não, a gente só vai no Brasil realmente quando a gente vê realidade. É necessário, né? Você vê a mudança. E a gente vê isso, que quando a gente é liberto, a gente começa a cortar as coisas, a gente começa a ser livre e nossas atitudes começam a mudar. Muda mesmo. E aí é notável isso, a gente começa, caramba, hoje eu me sinto mais seguro com as coisas. Sim. Eu vou, faço, e acho muito interessante, você falou, Susan, que você foi muito temente a Deus. Muito. Sempre você viu primeiro Deus, é sua vontade. Você tinha até o cordão ainda, Sim. mas você tinha aquele temor de perguntar ainda para Deus, para assim, Senhor, eu vou ficar. E acho muito interessante. Então, pessoal, seja a sua primeira opção a Cristo. Se você ainda tem essa dificuldade em relação à família, porque às vezes você tem um sonho de vir para a Argentina, e às vezes você tem esse medo. Se for vontade de Deus, venha, porque é necessário você cortar agora, nesse exato momento, para você viver seu sonho, seu milagre. Suza, qual é o conselho que você daria para um jovem que ainda tem esse cordão ainda, que necessita ser cortado? Qual que é um conselho que você daria? Olha, corte o quanto antes, para você viver os milagres de Deus. Não é que você vai cortar a sua relação de pai, filho, de filho, pai, irmãos ali por completo. Eu tô falando de uma relação patológica, de uma relação onde você deposita no outro as suas emoções, as suas esperanças, a sua confiança, a sua segurança no outro. E o Senhor não quer que deposite, nem no pai nem na mãe, quer que deposite nele. Então, é necessário, quanto antes você cortar isso, para você ir aprendendo com o próprio Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai te ensinando a caminhar, a você a confiar em você mesmo, a você ter segurança em você mesmo, a você apostar naquilo que o Espírito Santo já te mostrou e não ficar vir pra cá e fica aquela prisão emocional, aquela prisão, né, de eu não posso, eu não consigo, isso não é pra mim, será que vai dar certo, será que não vai dar? Esses tantos de dúvida, esse mar de dúvida só faz te atrapalhar. Você fica parado, né? Você fica parado. E aí você pensa, mas talvez lá atrás o tempo de lá atrás era melhor do que esse. E o maior erro do crente é você pensar que o tempo que passou era o melhor do que o tempo que você está vivendo agora. Esse é o melhor tempo que o Senhor está proporcionando para você. O tempo que passou, já passou. Engraçado que nessa passagem aqui de Isaías 43, o Senhor fala pra gente esquecer as coisas antigas. Mas tu sabia que até as coisas boas o Senhor mandou a gente esquecer? Verdade. Mas aquilo foi muito bom naquele tempo, foi muito top. Até isso o Senhor nos ensina a esquecer, porque mais novidade e mais coisas melhores estão por vir. É que viver algo novo não é só esse momento, né? É o resto da sua vida. É o resto da vida. Você vivenciar algo novo. Então, literalmente, é você esquecer do seu passado, o que você já viveu. Deixa lá. O museu a gente só visita. A gente não mora lá. A gente olha nossa, que legal tudo. E muitas vezes é bom a gente lembrar o que o Senhor fez, o que Ele pode fazer de novo. O que Ele pode fazer. Mas você não pode viver do seu passado. Não. O seu passado não pode fazer... E o passado não lhe vai definir. Justamente. Não lhe vai definir. O que vai lhe definir é o que você está fazendo da agora para diante. E é a confiança no Senhor, é você realmente se entregar ao Senhor, de corpo, alma e espírito, 100% ao Senhor. A sua força vem dEle, a sua esperança vem dEle, o seu ânimo, a capacitação que vem é dEle. E é isso. Glória a Deus. É isso, tem que aprender realmente a se desprender. Esse exercício é diário. Todo dia você tem que estar ali. Todo dia. É um exercício diário, porque talvez você se desprende hoje e já quer estar preso amanhã. E aí tá o erro. Você tem que manter uma constância com o Senhor. Eita, glória a Deus. Então, gente, depois disso aqui, você viver no seu passado, por favor, esquece. Depois que no sábado sair esse vídeo, Vitor, agora eu não quero ver mais o meu passado. Você tá certo, mas se você quiser viver o seu passado, você nunca vai ver algo novo diante de Deus. Então você tem uma escolha. A Suzy teve uma escolha. Ela se permitiu.
cortar. Não é que ela esqueceu dos pais, não. Mas a decisão partiu dela. Então você que está vivendo do seu passado, esquece. Deixa lá e vem viver algo novo na sua vida. Susan, muito obrigado por Obrigada a vocês. ter vindo. Foi muito edificante pra gente. A sua história edificou não só a minha, mas do Caio, da Júlia. E eu tenho Amém. certeza que vai edificar a vida de muita gente. Amém. E eu creio que tudo tem seu tempo. E chegou verdade. o tempo desse povo cortar esse cordão umbilical. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Nunca que pensar em estar aqui. Mas eu louvo a Deus por ter essa oportunidade aqui com vocês. Espero ter contribuído. Espero ter contribuído na sua vida também. De alguma forma, né? Não sei se você teve uma história parecida com a minha ou diferente. Mas o centro aqui foi para você e eu continuar a aprender a cortar esses cordões, né, que nos atrapalham da gente seguir em frente e viver o que o Senhor quer que a gente vivamos. Glória a Deus. É necessário. Gente, então mais um episódio cortando o cordão umbilical. Fique com Deus. Um beijo no coração de vocês. Bye.